Olá, bem-vindo de volta, caros amiguinhos aqui do canal, a mais um episódio da Fadinha da Floresta, Barbie, no país de Avelor. Não, nem ferrando. Nós estamos aqui, meus amigos, jogando o maldito Total War Warhammer 3 e eu decidi ser especialmente babaca nos últimos dias e eu estou demonstrando aqui por que elfo é roubado. Vamos começar pelos elfos da floresta e, cara, eu fiz algumas builds, 3 para ser preciso, uma com cada um dos idiotas de orelha pontuda, para demonstrar por que essa desgraça é desbalanceada até não poder mais. Todas as builds são basicamente iguais. Nós temos uma linha de frente de lanceirinhos desgraçados com uma defesa absurda, 54 de defesa em uma unidade barata. Nós temos 3 deles, esse aqui que é o padrão tem 44 de defesa, esse aqui é a unidade simples com um escudo grande que protege contra 55% dos mísseis. Todo elfo da floresta, né, só usa uma folha na partezinha que importa, né, que é na frente, atrás eles não protegem. Então eles têm 40 só de armadura, mas com 15 de bônus contra coisas grandes. Nós temos status de unidades de elite contra a cavalaria. No meio, nós temos a especial, que é inquebrável e encoraja outras unidades a lutar mais. Junto também, nós trouxemos as árvores, né? As árvores são a coisa mais máscula que tu vai ver no exército dos elfos da floresta. E essas árvores aqui são todas mulheres, por sinal, elas têm resistência física e fraqueza contra fogo, que não é interessante, porque nós estamos jogando contra o Império. O nosso oponente está utilizando morteiros. Morteiros é uma artilharia baratíssima que eu não acho que vale a pena, mesmo que eles disparem todas as balas, eles têm uma precisão muito ruim. Porém, por outro lado, ele tem aqui uma Hellstorm Rocket Battery, não é especial que tem dano de fogo, anormal, então por algum motivo um foguete flamejante não tem dano de fogo, né, vai entender, mas tem um dano absurdo. O nosso oponente cometeu um leve erro, que é botar a artilharia atrás de árvore, então se eles atiram aqui, alguns foguetes podem errar. E qual é o principal? O principal da minha build, de todas as que eu fiz com elfos, é a cavalaria pesadinha. Aqui nós vemos eles, né, andando, né, nessa cavalaria máscula. Ai, ui, elfo. Bem, junto com o nosso Glade Lord. O Glade Lord, ele tá num Great Stag, um grande viadão, enquanto os pequenos estão nos viadinhos. E eles vão agora na batalha atirar no que tem aqui, ó. Desculpa, atirar não. Esse aqui são uma cavalaria de choque com bônus contra coisas grandes, 63 de ataque. Por quê? Esse cara aqui dá 5 de ataque passivo em uma habilidade passiva e 5 de habilidade na bandeira. Então ele próximo de uma unidade minha aumenta o meu ataque em 10, eu tenho que manter ele perto. Infelizmente eu joguei que nem um pateta, e em vez de deixar ele lutando aqui para ele aumentar os status da minha unidade, eu tô atirando flechinha de longe, que nem um elfo. A artilharia inimiga tá disparando míssil pós míssil, tentando enfrentar as nossas árvorezinhas que estão correndo. A árvore é uma das coisas mais rápidas que nós temos, por algum motivo a árvore corre rápido, né? O pessoal que já bateu em árvore de carro sabe como é que é isso. 43 de velocidade aqui, ela é mais rápida do que um elfo, faz todo sentido. E aqui a nossa carta na manga, 2 Wildwood Rangers, uma unidade boa contra a infantaria, com uma penetração de armadura significativa. Então uma infantaria que faz stalk, ou seja, ela não é vista, ela está escondida, o inimigo não sabe onde é que ela está, ela vai aparecer na boca do inimigo e comer a infantaria dele. E a Ariel, desculpa, é o que? A pequena sereia? Não, a Ariel, ela é uma fada, no caso ela é uma bruxa da floresta, que tem resistência física, resistência a tiro, causa terror, o que é ótimo, e tem a magia diária mais roubada do jogo, a Soul Stealer, causa dano a tudo que tá numa área e regenera ela. Enquanto isso, a nossa cavalaria vai enfrentar e duelar os cavaleiros imperiais,
Todas as builds de elfo que eu fiz é focado em cavalaria pesada. Eu não fiz nenhuma de tirinho de longa distância que nem um elfo, né, deveria fazer. Aqui a nossa cavalaria vai mostrar a vantagem de ter bônus contra coisas grandes e frenesi. O cavaleiro imperial não tem isso e tu vai ver a diferença de HP que eles vão levar. Eu vou correr a batalha em velocidade normal. Eu estou também usando 2 Glade Riders. Os Glade Riders são só cavalaria leve e essa aqui é a magia da Ariel, não é Alariel, é Ariel. É Awakening of the Woods. Cria umas raízes que diminuem a velocidade do inimigo, então eles estão 45% mais lento e agora eles foram prensados aqui que nem um sanduíche entre a minha cavalaria. Enquanto isso, eu estou usando magia de regeneração nos meus cavaleiros. Eu vou usar aqui, eles estão com metade da vida. E a Ariel vem com uma habilidade passiva, o Berry Wine, que dá 3,2% de regeneração por 14 segundos. Isso vai aumentar a vida deles para quase que total. Aqui ó, está sendo usado agora. Olha só, 3,2% de regeneração por segundo. Eu perdi 15 modelos, então eles chegaram no limite de vida. Todos os modelos que estão vivos ficaram com a vida cheia. A cavalaria inimiga foi comida viva. E agora, o Volkmar the Green, um dos senhores mais fortes que tem no Império, que regenera e tem vários bônus passivos ali das orações de batalha, tá enfrentando o meu Glade Lord, que no Great Stag tem dano de penetração de armadura bom, associado à minha cavalaria ao redor. Ele vai mandar aqui os cavaleiros do Blazing Sun. Eu vou deixar uma cavalaria leve para sacrificar. O Volkmar quebrou. A artilharia dele, observe que eu não fiz nada. Por quê? Porque graças ao terreno ele está totalmente obstruído. Os mísseis dele estão errando mais do que acertando. Então eles não são uma prioridade. As nossas Dríades estão atacando os Spearmen. Elas são unidades de tamanho pequeno, então os Spearmen lutam só com 20 de ataque contra elas. Eles vão perder. A nossa cavalaria eu continuo regenerando ela sempre que possível e ela está quase com a vida completa pelo número de modelos. O inimigo agora tem cavaleiros demigrifo, isso é um perigo. Eu mandei a Ariel vir aqui para dar um oi para os cavaleiros demigrifo, porque mesmo sendo uma maga, ela é um espírito bruto da floresta. Observe a brutalidade dos bichos da floresta. Olha pra ela, tu vê, né, que é muito máscula e agressiva. Então eu vou usar agora a magia. Eu usei o Helm of Discord aqui pra reduzir a habilidade deles. E eu acho que eu vou usar o... cadê? O Soul Stealer pra sugar o máximo de vida deles também. Aqui, ó. O Helm of Discord continua dando debuff. Os Demigryph Knights com o Helm of Discord tinham 9 de ataque e quase nada de defesa. Isso é o item que o Glade Lord consegue equipar. O Volkmar voltou. O que eu fiz aqui com ele? Ele tá perdendo vida super rápido. Não, é só a minha cavalaria mesmo. A minha cavalaria especial comeu a vida dele. Agora eu usei minhas unidades de infantaria que atropelaram os espadachinzinhos dele e estão destruindo tudo. Olha que 107 kills nessa aqui, 106 nessa. Eles eliminaram as unidades de infantaria barata e vitória para nós. A artilharia do inimigo não foi suficiente. Quando eu neutralizei a cavalaria dele aqui, ele não tinha mais o que fazer. Vamos ver aonde o nosso inimigo errou e aprender a matar elfo, né? Porque, né? Eu tinha uma águia que serviu mais para atrapalhar o inimigo e distrair parte da cavalaria dele pro lado. Os demigrifos, se eu não me engano, eliminaram minha águia e ela não fez quase que nada. Felizmente ela custa só 750, então ela é baratinha. Eu tinha um Glade Rider do outro lado que ficou atirando e eventualmente matou os morteiros. Nada demais para eles. As nossas arvorezinhas que correm não se pagaram, mas eliminaram bastante lanceirinhos e ajudaram um pouquinho na luta de cavalaria. Não muito, mas elas também deixam o inimigo mais lento. Calma, vou deixar eles por último. O Glade Lord, que estava próximo, atirando de longe e atacando o Volkmar, se pagou, porque ele é baratíssimo. A Ariel não se pagou, mas ela ainda estava com a vida cheia e o inimigo ia precisar de muita coisa para eliminar ela e ele não conseguiria. Os nossos lanceirinhos, um deles levou tiro da artilharia inimiga, os outros não. Os que não levaram foram bons e ainda tinham bastante vida. Os Wildwood Rangers que vieram para cortar a infantaria dele como se fosse cortar grama.
Eles não se pagaram. Eles eliminaram mais de 100 soldados, mais 100 soldados baratinho do Império, que não vale nada. A nossa cavalaria leve, que custa 550 cada um, os dois se pagaram. Por quê? Porque eles atacaram a cavalaria inimiga pelas costas. A cavalaria inimiga já estava fugindo e eles acabaram com a artilharia cara, que é a Hellstorm Rocket Battery, por isso que eles se pagaram. Mas finalmente, os Wildwood Rangers do especial 2.300 de valor, porque eu fiquei regenerando eles o tempo todo. Eles comeram a vida do Volkmar, eles destruíram 2 cavaleiros imperiais, 3 na verdade, e eles ajudaram a eliminar os Demigrifo. Esses caras são absurdos. Se tu manter eles vivos, eles ganham a batalha pra ti sozinho. E a Ariel com a regeneração e o Glade Lord com o debuff em área, a cavalaria deles simplesmente derreteu. Os Empire Knights não conseguiram valor quase nenhum, e os Blazing Sun também não, e os Demigrifo pagaram metade do seu valor. Mas o que falhou para ele mesmo, só porque eu falei que o morteiro é ruim, o morteiro conseguiu 800 de valor nessa batalha, e a Hellstorm Rocket Battery, que seria uma artilharia bem melhor, por estar mal posicionada, falhou bruto. Vamos agora ver uma batalha que faz os elfos no seu ambiente natural. O meu inimigo, novamente, esse cara aqui, ó, Le Cavalier Français. Se tu vê esse cara aqui, não joga com ele, porque ele é um babacão. Vamos ver só, watch replay. 2 vezes ele ficou na floresta, a batalha inteira. Olha esse mapa. Ele ficou aqui, nesse cantinho. A segunda vez ele ficou tentando esperar o tempo acabar, mas eu venci a batalha eliminando todas as unidades dele. Eu fiz questão de eliminar uma por uma. Foi interessante, foi uma batalha legal. Cara babaca. Esse cara aqui babaca. Mas tudo bem, ele é fácil de derrotar, só é um babaca. Na primeira batalha, eu não sabia que ele iria botar todas as unidades da floresta, e eu estava ponderando o que fazer. As minhas unidades têm Stalk, porque já não basta os elfos ser super rápido, ter um ataque imenso, ter uma liderança altíssima, ter ataque mágico em várias unidades. Eles também podem ser colocados na boca do inimigo. E eu botei eles na floresta, a minha cavalaria e as minhas unidades de árvore especial que tem Stalk estão na floresta. Eu deixei essas unidades de árvore especial porque elas reduzem a velocidade do inimigo. Combinada com a magia da Ariel, ela pode fazer o inimigo ficar paralisado praticamente. E aqui, o inimigo na floresta, ele tem 2 magos de luz que só tem uma magia, a Net of Amantok. O que ele queria é que eu viesse aqui pela frente que nem um pateta, ele iria me paralisar com a Net of Amantok e ia atirar nas minhas unidades com os pistoleiros, os Outriders aqui. Os Outriders, no caso, só atiram pra frente, que eles conseguem atirar por cima da infantaria sem ser obstruído. Mas vendo que ele tá todo blobado aqui, porque agora que eu comecei a ver as unidades, ele estava tudo escondida, e agora que eu vi que ele tá blobado, eu vou começar a usar minha magia de área com a Ariel e eu vou atacar a cavalaria dele pelas costas. Ele também tem umas unidades de flagelante que tem 0 armadura. Esses caras são basicamente um canhão de vidro com nada de defesa, muito HP e eles são inquebráveis. Mas cara, vamos ver o que vai acontecer. Eu comecei aqui lançando a magia não fez muito dano na cavalaria, causou um pouquinho mais de dano na infantaria em si. Vamos deixar a batalha correr em velocidade normal, apenas saiba que o inimigo estava escondidinho na floresta e eu ataquei ele por trás. Tu não quer virar as costas para elfo, né? Vai pegar mal para você. Ele começou a botar as Net of Amantok na minha cavalaria para parar eles de derrotar os Outrider dele. A minha cavalaria especial chegou aqui e tá atacando o Luminarca. O Luminarca tem que quebrar esse negócio que pode derrotar qualquer herói ou entidade monstruosa. E agora, só que ele é uma carrocinha com um maguinho em cima, contra a minha cavalaria absurdamente roubada, com 60 de ataque e 15 de bônus contra coisas grandes, que vem aqui e dá 75 de ataque. A carroça é uma coisa grande. Ela foi instantaneamente neutralizada. O Glade Lord também estava lutando contra ela. E o Luminarca, uma das unidades mais caras do jogo, tá aqui
causando 0 de dano. Enquanto isso, os maguinhos dele também estão cercados e agora ele mandou os lanceiros voltar e fez uma blob aqui. Observe que a blob dele tá apanhando, porque no meio da minha cavalaria eu tenho as Dríades. As Dríades são uma unidade absurdamente agressiva, causadora de dano, e elas têm uma armadura relativamente boa. Combinado com a resistência física, é difícil de derrotar essa Dríade especial. E agora, né, o inimigo tá tentando fugir, eu tô usando a minha águia e a cavalaria leve para pegar as Free Company milícia e os Outriders estão tentando fugir. Um Glade Rider que eu tinha atirando de longa distância, eu mandei agora no mano a mano para perseguir ele, para ele parar de fugir. Enquanto isso, o Marcos, que é um arqueirinho, por que não é bom tu ter um senhor arqueiro? Ele não consegue mais escapar. Ele tá preso agora entre a minha infantaria e o meu herói e não tem nada que ele possa fazer. Aí vem a Ariel também para dar um tapinha de amor na cara do Marcos Wolfhard. Vai caçar bicho na floresta de outra pessoa. Enquanto isso, os Outriders estão quebrando um atrás do outro. E se eu derrotar o herói dele, o Marcos aqui, a batalha é nossa. Eu botei aqui o Elmo da Discórdia, que é um item comum na campanha. Se você joga a campanha, você já deve ter tido isso. E esse Elmo da Discórdia é um dos equipamentos disponíveis pro Glade Lord. Então ele vem aqui, dá um debuff em área. Os Wild Rangers já mataram 160 soldados inimigos. Os Flagelantes vão lutar até o último, mas eles são lentos. Eles não conseguem pegar a nossa cavalaria em si, que eu agora tô regenerando de novo. Novamente, chegou no limite de HP pelo número de soldados que eles têm. Um dos maguinhos inimigo voltou. Olha o dano que esses desgraçados causam, cara. Eles são um causador de dano absurdo. O inimigo tá tentando reposicionar e atirar, e eu comecei a andar com a minha águia, voar com a minha águia pra lá e pra cá pra desviar os tiros. Ele usou a Net of Amantok do mago dele pra paralisar a minha águia, só que como a minha águia tem um movimento esquisito, ele tá errando um monte de tiro, e eu usei a apoteose da Ariel pra dar um pouquinho mais de HP pra águia, pra que ela não quebre, né? Os nossos lanceiros estão aqui lutando contra a Free Company Milícia. O Marcos agora quebrou e está apavorado. A infantaria dele, só os flagelantes que remanesceram. Ele ainda tem uma Free Company Milícia. E agora que o exército dele foi totalmente dizimado, eles simplesmente quebraram. A única coisa que sobrou foi os flagelantes da floresta, que estão só esperando para apanhar. Onde ela passa, ela cria pequenos cogumelinhos e flores. Oi, fofo, 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 coração, coração, coração. Por que eu não jogo de elfo? Por isso, e também porque eles são roubados pra caramba. Eu só preciso agora eliminar os flagelantes, e como a batalha já tá vencida mesmo, eu taquei aqui um Soul Stealer da Ariel, só pra ver, né, o HP deles acabar mais rápido. Cada vez que dá um tique da magia, os modelos são eliminados. Tem um nesse aqui, e deu End Battle. Essa aqui, cara, eu comecei com a minha cavalaria atrás da posição inimiga, então foi super fácil. A Ariel, 1.500 de valor, não se pagando, mas né, ela tava com a vida cheia. O Glade Lord, 1.000 de valor, sendo ótimo, dando debuffs em área. Os nossos lanceirinhos vieram pela frente e não tiveram oportunidade de eliminar muitos inimigos. Os Wild Rangers, 200 kills nesse aqui, 137 nesse aqui, com 690 gigre de dano feito em ouro. Nenhum dos dois se pagou, porque eles são muito caros, eles não se pagaram nenhum dos dois, mas eles ainda podiam lutar bastante. Os Glade Riders, um se pagou, o outro não, e a nossa cavalaria especial, 2.300 de valor, com metade do HP, eliminando os maguinhos inimigo, eliminando o Luminarca e sendo, em geral, um problema para a infantaria inimiga lidar. E o MVP realmente foi as nossas árvorezinhas que causaram mais de 1.000 de dano em valor, mas elas atacaram todos os flagelantes e seguraram os lanceiros.
fazendo com que eu conseguisse mobilizar a minha cavalaria ao redor. A minha outra cavalaria não se pagou e a águia não se pagou, mas eles são relativamente baratos e ele tinha muita cavalaria que foi neutralizada pela combinação dos dois. Então o nosso inimigo simplesmente escolheu errado, uma posição errada. Tu não luta com o elfo da floresta na floresta. Aí foi mais problema de habilidade dele. Os magos dele, um conseguiu 30 de valor, o outro 66. O Marcos, 160 de valor. O Luminarca atropelou um cavalinho ali, deve ter passado em cima da patinha do cavalinho e causou 9 de valor em ouro. Essas 3 unidades aqui custaram metade do meu exército, entendeu? Essas 4, quer dizer. E elas não valeram nada, mas nada. Então os flagelantes foram as únicas coisas que foram mais valendo a pena, mas todo o resto, cara, não se pagou. Triste pra ele, bom pra nós, né? Então que se dane, quem manda ser trouxão e ficar camperando a floresta. Mas tu quer ver, né, se isso é realmente roubado. Eu joguei uma batalha contra o caos. Vamos ver essa batalha contra o caos, watch replay. Eu joguei muitas batalhas de elfo, então você vai ter que aguentar comigo. Eu joguei até perder, adivinha só, eu não perdi nenhuma batalha de elfo, porque não é difícil. Cara, é muito ridículo jogar de elfo. Tudo que tu precisa é de uma infantaria decente, infantaria que segura, alguma infantaria com uma certa penetração de armadura, cavalaria super pesada, uma só tá ótimo, cavalaria e uma unidade de distração para um outro flanco, e cavalaria leve e o teu general para apoiar a tua cavalaria rápida, e claro, a magia que você quiser. Toda magia do elfo é roubada. A batalha começa, o inimigo tá jogando de caos. Tu imagina a elfo da floresta. Ele vai trazer aqui o Chaos Orcs com armadura. Chaos Trolls com armadura. Essa unidade regenera e tem muita armadura. Então minhas flechas iam ser inúteis nesses caras. Ele trouxe Cavaleiros do Caos com escudo. Então eles não têm nenhum bônus contra coisas grandes. Do contrário da minha. A batalha começou. Eu taquei aquela habilidade da Ariel, que aquela é baratinha e demora um monte para recarregar. E eu consegui causar um pouquinho de dano na cavalaria dele e num guerreiro do caos regular. Ele tá vindo com várias unidades com escudo, porque ele imaginou que eu ia ter um monte de arqueiro. Pois é, adivinha só, eu vou retirar a meus lanceiros e avançar com os Wildwood Ranger, e aí tu vai ver aquela batalha tipo do Senhor dos Anéis. Bem, era pra ter sido um pouquinho mais épico, falharam. Mas agora que os modelos vão se encontrar, os Marauders estão tentando perseguir os meus lanceiros e eles vão ser cortados em pedaços, não se preocupe. Enquanto isso, no meio da batalha, o outro Wild Ranger também está eliminando um Marauder e um Chaos Troll. Por ele ser uma boa penetração de armadura, essa blindagem desses Troll não vai servir para nada. O outro Troll tá lutando aqui contra Ariel, não vai ser bom para os Trolls, não faz bem para a saúde ficar perto de elfo. A cavalaria inimiga está se reposicionando e eu reposicionei a minha. Eu recusei enfrentar ele em campo aberto e eu estou tentando chegar num ponto onde meus lanceiros e as minhas dríades vão poder apoiar nessa batalha. A batalha de infantaria, o inimigo agora está contra uma parede de escudos e a Eternal Guard, ela tem 44 de defesa. Vai levar um tempão para esses caras passarem pela minha linha. E os Wild Rangers já comeram uma unidade no canto e agora estão atacando os Guerreiros do Caos pelo flanco. Toin, toin, toin. A cavalaria dele começou a morder a isca e eles atacaram a minha guarda eterna e os meus dríades. Essa unidade aqui especial, que é de Khorne, tem ataque flamejante, então infelizmente eles vão ser 20% mais danudos, 25% mais danudos, desculpa, contra os meus dríades, porque eles são árvores, né? Árvore meio que fraco contra fogo. E a minha cavalaria leve e pesada veio aqui. O inimigo começou a usar o Melecor Mystify Miasma para derrotar a minha cavalaria super pesada. Boa escolha de magia nisso aí. O Glade Lord veio aqui e ativou o Elmo da Discórdia, mas eu esqueci que eu tinha que ficar perto. Vendo que o Mago do Caos inimigo estava muito avançado, a minha Águia e o Glade Lord vão sanduichar ele e comer a vida dele instantaneamente. Enquanto isso, cadê Ariel? Cadê Ariel? Cadê Ariel?
A Ariel tá aqui, enfrentando a Valkyria. A Valkyria tem ataque mágico, então a Ariel, a defesa física dela, não vai servir pra nada contra isso. Porém, a Ariel tem uma magia que regenera, caso necessário eu vou usar ela. A Valkyria agora veio pra tentar ajudar o maguinho do caos dele. A minha águia vai ficar perseguindo lá e o meu general vai simplesmente desviar. A cavalaria inimiga é uma cavalaria de choque. A longo tempo eles não têm tanto poder. Esse aqui, percebendo que agora eu só tenho mais os lanceiros lutando, decidiu se retirar e agora eles vão tentar flanquear. Porém, os meus lanceiros não quebraram, porque eles são elfos, eles são difíceis de derrotar. E agora ele está atacado pelas costas por lanceiros. E o meu senhor vai vir aqui também, o Glade Lord. E contra agora unidades pelas costas, lentificados, contra uma unidade com bônus contra coisas grandes, eles vão ir quebrando. A minha unidade com bônus contra coisas grandes tá junto com cavalaria leve e as Dríades para tancar por ela, então quando eles encostam no inimigo, eles causam dano. O inimigo tá vindo com o guerreiro do caos aqui para ajudar, mas o guerreiro do caos é muito lento. Eu vou sacrificar a minha Eternal Guard, né, porque eu sou elfo, é um sacrifício que eu tô disposto a fazer, e eu vou segurar eles por um tempo. Eu tentei reposicionar a minha cavalaria de choque e usei aquela magiazinha roubada de cura para fazer eles ficar com o máximo de HP possível. Eles ainda estão curando, nunca vi disso. Não, parou a cura agora. E eu voltei para dar um ataque pelo flanco e eliminei os Cavaleiros de Khorne. Esses caras se foram. Os Chaos Warriors estão aqui lutando. A Ariel veio aqui para ajudar. A Valkyria e a minha águia estão dançando. A Valkyria não tem velocidade, 81 de velocidade, e a águia tem 65. Tudo bem, não, 94. Então a Valkyria não consegue pegar a minha águia, e a minha águia tá correndo atrás do maguinho, e ela não consegue pegar o maguinho. Ai, as hitbox desse jogo. Não se preocupe, o jogo é maravilhoso, é um dos melhores jogos já feitos. O exército inimigo já praticamente foi eliminado. Os guerreiros do caos contra os meus Wildwood Rangers, que tem uma penetração de armadura e um bônus contra infantaria altíssimo, não conseguiram tancar e foram eliminados um atrás do outro, até porque eles estão presos na Guarda Eterna. Essa Guarda Eterna é inquebrável e vai lutar até o último elfo, né? Porque o homem é foda falar quando se trata de elfo. Eu continuo regenerando os Wildwood Riders aqui, e eu usei a magia aqui da Ariel, o Soul Stealer, para eliminar essa blob de trolls em infantaria. O inimigo tá ficando tipo sem nada, os trolls já estão no limite de regeneração máxima deles. A minha cavalaria ainda não. Então eu posso ficar usando a apoteose. A apoteose custa 5 de magia. 5 de magia. Eu posso spawnar isso aqui, spamar o máximo possível. E os meus Wildwood Hunters of Cornos, eles têm uma penetração de armadura alta também, então esses guerreirinhos do caos aqui vão levar um dano absurdo. A Valkyria finalmente decidiu entrar na batalha depois de ficar correndo atrás da águia por horas, mas não deu certo, foi tarde demais. O inimigo perdeu mais de 80% do exército, ainda tinha bastante, e o exército dele quebrou. A Ariel foi ótima nessa batalha, porque ela tancou a Valkyria. Então, né, um elfo tancar a Valkyria é pedir muito. O Glade Lord causou bastante dano eliminando o maguinho deles, o que foi super bom. A águia não conseguiu muito dano, mas ela perseguiu o maguinho até o fim do mapa, e a Valkyria não conseguiu pegar ela. Então, ótimo, ainda bem, porque a hitbox desse negócio é bugado. A minha Glade Guard é lanceirinho vagabundo. Uma se pagou bem, uma pagou mais de metade do seu valor, e o outro especial pagou o seu valor. Os Wildwood Rangers, um deles foram pegos por trolls no começo da batalha e não se pagaram, mas o outro se pagou. A primeira vez que essa unidade está se pagando com 200 kills, eliminando o Marauder e 2 Chaos Warriors machucados. A nossa cavalaria leve não se pagou, porque eles não têm penetração de armadura boa, não ia se pagar contra caos.
E os Wild Hunters of Cornus, a nossa cavalaria pesada, não conseguiu tanto valor quanto nas últimas, mas ainda tinha bastante HP. Os arqueirinhos ficaram atirando nas costas dos Troll e dos Chaos Warriors por um tempão, então eles se pagaram. E as Branch Wraiths atacaram Cavaleiros de Khorne de Fogo, então não se pagaram. Mas o principal foi que as unidades inimigas não se pagaram. Os Trolls não se pagaram, os Cavaleiros, um quase se pagou, o outro não, e os Guerreiros do Caos, nenhum se pagou. Então, como as unidades dele não causaram dano recíproco, ele foi eliminado e a batalha é vitória nossa. Né? Justo isso. Então vamos ver mais uma batalha super balanceada de elfo, mas agora os elfos sombrios de Naggaroth, porque, Lorde, eu quero demonstrar aqui que elfo é balanceado, cara. Não precisa de nenhum tipo de nerf. Elfo é super balanceado. Nós aqui estamos lutando contra Tzeentch. Tzeentch, uma facção que, em teoria, pensa que tem vantagem contra elfo, porque eles têm muita magia, eles têm habilidades de atirar de longe, muita coisa que atira de longe, eles têm aquela barreirinha, que aí se eu tenho arqueiro, o arqueiro, tipo, a flecha vai lá e perde potência. Nessa aqui, como ele tá jogando Tzeentch, eu decidi trazer um Reaper Bolt Thrower, uma artilharia, meio que para forçar ele para frente, porque os elfos sombrios têm menos alcance. Tzeentch também tem pouco alcance. Ele trouxe apenas uma unidade de horrores rosa, o horror rosa especial. Essa criaturinha linda de Tzeentch vai chegar ali e começar a cuspir assim que tiver no alcance das nossas tropas. Ele trouxe o Kairos, a galinha especial do caos. O Kairos, ele é um papel no mano a mano, 20 de defesa e 35 de ataque. Ele tem os status de um guerreiro esqueleto dos vampiros, mas ele é um dos melhores magos do jogo e é cheio de shenaniganzinho pra magia. Para apoiar ele, ele trouxe 2 unidades de Fúrias do Caos e uma unidade dos peixinhos de Tzeentch, as raia-manta de Tzeentch aqui. Esses bichos aqui, os Screamers, eles são bons contra coisas grandes, mas por eles terem poucos modelos, eles não são tão eficientes quanto tu imagina. A batalha iniciou, eu vi esses demoninhos rosa e eu vou começar a atirar neles com a artilharia. Eu vou também tentar concentrar os Dark Shards em um único alvo. Eu tenho 3 Dark Shards, porque eu achei que ele ia ficar atirando de longe. Eu tenho total vantagem de cavalaria, um Cold One, um Dark Rider, um Cold One do outro lado e um Dark Rider, 2 Bleak Swords. Aqui o inimigo está avançando com esses guerreiros do caos de Tzeentch, que eu estou atirando para causar dano. Os Dark Shard tem boa penetração de armadura. O Malus Dark Blade vai lutar contra as Fúrias do Caos. E aqui eu vou fazer uma troca. Eu vou mandar os Bleak Swords atacar os guerreiros do caos e usar os lanceiros para acabar com essas Fúrias do Caos. O inimigo está usando as unidades que voam dele para neutralizar os meus Dark Shards e eu mandei minha cavalaria eliminar eles. Ele lançou aqui um Penumbral Pendulum, uma magia de sombra, mas ele errou o ângulo porque minhas unidades se mexeram, então ele acabou não causando tanto dano quanto deveria. Eu ainda tenho um Bleak Shard vivo aqui. Ele está atirando agora aonde? Acho que no Malus, ele tentou acertar o Malus e acabou acertando os Doomfire Warlock. Os Doomfire Warlock é uma cavalaria sem armadura nenhuma, mas com algumas habilidades especiais, incluindo Soul Stealer, aquela magia que eu falei antes que é mais roubada, e a Palavra da Dor, que reduz o ataque inimigo em 40. Então, se eu quero enfrentar um inimigo, eu posso botar o ataque dele em menos 40. Os Screamers de Tzeentch perderam aqui a estabilidade nesse plano, e agora que vem a pegada de ter um monte de cavalaria, eu simplesmente vou dar a volta e atacar as unidades dele por trás. Os horrores rosa, acho que tinham mirado nos meus Dark Shards, eles avançaram demais. Os soldados dele agora estão prensados entre uma criatura horrível, sanguinolenta e carnívora e um Velociraptor do outro lado. Então, vai ser umas coisas incríveis e nós vamos enfrentar os horrores de Tzeentch. Os soldados mortais de Tzeentch, muitos perderam e eles são feitos para dizimar a infantaria, não é? Não necessariamente. Os meus lanceirinhos
são muito chato. Com 42 de defesa, eles não vão cair tão rápido. Por quê? Eu tenho bem mais defesa que ele tem ataque, então vai ser uma batalha lenta. O Kairos decidiu atacar a minha artilharia, que eu acho que é a única coisa que ele consegue derrotar. O Malus tancou sozinho o centro do exército Tzeentch. Eu tirei os meus Dark Shards de ficar correndo e fugindo, né? Porque eu acho isso meio elfo de fazer. Eu acho meio chato, então eu não botei. E eles vão ficar e lutar se precisar. A cavalaria dele tá enfrentando a minha Maga das Bestas e a minha cavalaria do flanco, os Cold One Knights, com seu leve bônus de 14 contra a cavalaria, resistência física, 90 de armadura, eliminaram os cavaleiros de Tzeentch, que não tem bônus nenhum contra coisas grandes, associado ao sacrifício dos Slaanesh Harvesters aqui, que fizeram magias e shenanigans para diminuir o ataque deles em 40. Enquanto isso, a magia das bestas, eu trouxe também a maldição de Ananher, que reduz o ataque, a defesa e a velocidade inimiga por 21 segundos. Aqui, o Kairos está tentando lutar contra a minha maga. Não sei quem é pior no mano a mano. O exército dele praticamente já se foi. Os Bleakshords agora conseguiram cercar os guerreiros do caos e, atacando pelas costas, essa infantaria leve vai eventualmente quebrar essa infantaria do caos. Ele tinha mais qualidade em armadura e HP, mas ele não tinha números. Eu tinha bem mais números e agora a minha maga quebrou, infelizmente, mas foi o suficiente para eu fazer várias magias aqui de debuff. Olha só quanto de... O ataque do Kairos é 0 aqui, por causa da minha palavra de dor dos Doomfire Warlock, e a defesa dele é 0 por causa do debuff do Malus. Esse cara agora não consegue mais lutar, a galinha do caos vai estar assando. Enquanto isso, a minha cavalaria nunca mais vai deixar ele voar. Vai ter lanche pros Cold Ones hoje, é KFC. Desculpa, direitos autorais, galinha frita. Eu comecei a atirar também, os meus tiros vão acabar eliminando alguns dos meus Code One, mas dane-se, né, Dark Elf não se importa. E agora eu botei também a magia das bestas aqui de debuff, só porque, né, não basta um debuff, quanto mais melhor. Eventualmente o Kairos simplesmente apagou. Os Doomfire Warlock não se pagaram mais nem de perto, mas eu consegui usar todas as magias deles. O Malus se pagou, a maga de bestas mais fez debuff e lutou contra o Kairos, então ela não se pagou. Os Bleakshords se pagaram, a minha infantaria basiquinha defendeu a linha que eu queria deles, contra uma unidade 2 vezes mais cara, então, né, seguraram, tá ótimo. Os Dark Shards, eu nem lembrei que eles estavam na batalha 90% do tempo, um se pagou, 2 não. E a minha cavalariazinha leve, uma se pagou, outra não. E a cavalaria pesada, que é o que eu gosto de usar, e o que eu tava aqui focado na batalha inteira, um conseguiu 3.100 de valor, eliminando a cavalaria inimiga e o Kairos no final, e o outro conseguiu 1.600 de valor, eliminando os Screamers of Tzeentch. A minha artilharia incrivelmente também se pagou, mesmo que tipo eu só deixei ela parada lá, atirando, e o inimigo falhou, porque a infantaria dele não pagou o próprio custo. Esse pagou, os outros não, e os horrores de Tzeentch também não, e a cavalaria dele foi mal usada. As Fúrias aqui, uma se pagou, a outra não, e os Screamers não se pagou. Esse aqui conseguiu eliminar o Dark Shard por completo, parabéns para essa unidade. E finalmente, mais uma, para mostrar que os elfos são muito equilibrados. Essa aqui eu tô lutando contra Khorne, uma build feita para matar o teu senhor. Ele vem com as unidades específicas para atravessar a tua linha de frente e matar o teu general. Vamos ver se o Malus vai conseguir tancar a Valkyria e um Bloodthirster de Khorne, né? Vamos ver como é que vai ser essa batalha. Contra Khorne, eu optei por trazer as sombras, Shades. Por quê? Porque as Shades têm uma penetração de armadura imensa, e por serem duas, eu vou deixar eles na floresta e esperar o final da batalha.
quando a batalha estiver no final, eu vou usar essas shades aqui para acabar com qualquer remanescente de infantaria inimiga, porque Khorne tem alguns soldados com uma armadura imensa. Os soldados de Khorne aqui, 110 de armadura. Os Forsaken de Khorne, quanto é que tem? Forsaken de Khorne, 100 de armadura. Todas as unidades dele têm armadura absurda e resistência à magia. Um soldado com alabarda de Khorne com 110 de armadura. Isso vai ser tenso. A cavalaria dele aqui especial, os cavaleiros do Brazen Throne, do Trono de Brasa, eles têm 130 de armadura, 130 de armadura, um bônus contra infantaria de 10, um ataque flamejante, praticamente mais de metade do ataque dele, 2/3 do ataque deles é de penetração de armadura, um bônus de ímpeto de 70. O que esses caras encostar, eles atropelam. Eles são feitos para te vir aqui, ó, tipo nesses meus Black Ark Corsairs, e simplesmente deletar a unidade em um único ataque. A Valkyria avançou, ele lançou aqui a magia especial da Valkyria, eu não desviei a tempo, levei bastante dano, poderia ter sido pior, poderia ter sido melhor, mas pelo menos a minha unidade não foi totalmente aniquilada. Enquanto isso a Valkyria está aqui em cima, e o que está acontecendo? Deixa eu ver. A minha maga é de besta de novo, e eu tenho uma sirene. Por que eu trouxe a sirene nessa batalha? Essa medusa, ela tem uma habilidade especial que pode ser usada 2 vezes, que causa um dano em área. E toda vez que eu joguei contra Khorne faz uma blob, ele junta as unidades tudo num ponto só. Então, usando o dano em área dela, eu quero causar o máximo de dano nessas unidades caras de Khorne de infantaria. Enquanto isso, como os cavaleiros dele não estão me atacando, eu estou usando o ataque de longa distância dela para cuspir na cara deles. Vamos ver o que vai acontecer. Percebendo isso, a Valkyria veio aqui e pousou na minha medusa. Muito bem, o Malus vai vir e aceitar essa luta. Ele ativou a invulnerabilidade dele, eu ativei a palavra de dor, reduzindo o ataque da Valkyria. Eu fui meio precoce, não deveria ter feito isso ali, mas no caso, ele agora, olha só, o Malus avançou demais contra um Bloodthirster especial, o primeiro de Khorne, o punho sangrento de Khorne, junto com a Valkyria. Isso vai ser difícil. A cavalaria dele fez o que eu falei que era para fazer, e ele eliminou meus Black Ark Corsairs em um único ataque de ímpeto. Ao mesmo tempo, eu mandei a minha cavalaria especial, os Dark Riders, desculpa, a cavalaria vagabunda, os Dark Riders, parar eles. Enquanto os Dark Riders estão parando eles, os cavaleiros de Velociraptor, os Cold Ones, vão vir por trás e acabar com eles parado, que é o meu objetivo. A Valkyria foi covarde e recuou, e o Bloodthirster of Khorne, eu usei a magia das bestas para fazer um debuff nele, reduzindo a defesa dele para 6. Então agora, se o Malus lutar contra ele, ele não tem defesa. Eu vou mandar a nossa cavalaria leve lutar com ele, porque ele é uma criatura demoníaca. Ele tem resistência física, mas não tem resistência a ataque mágico padrão de infantaria ou de cavalaria. A Medusa está sendo perseguida agora pelos cavaleiros do Brazen Throne, que estão cercados pela minha cavalaria leve e pela minha cavalaria pesada. Eu usei aqui o Soul Stealer, que vem nos Harvests of Slaanesh, no meio das unidades inimigas, causando um bom dano para unidades caríssimas. O Malus continua batendo aqui no monstrão do Khorne. Eu usei a Flock of Doom no meio das unidades inimigas. A Medusa está um pouco obstruída e o Malus agora está cercado pela Valkyria, pelo Bloodthirster e por um cultista. Tudo bem, eu tenho cavalaria aqui e lanceirinhos vagabundo, mas ele quase morreu. Quando ele perdeu mais que metade do HP dele, eu ativei a habilidade especial e ele agora virou o Malus versão demoníaca. O Malus agora como Tarzan, né? Ele é o Tarzan, sim. Tá, eu paro. Ele agora recuperou 100% do HP e a Medusa, eu avancei, usei a habilidade especial dela para causar um dano em área em todo o exército inimigo. E lá atrás, os Shades começaram a aparecer e eles vão começar a atirar nesses Forsaken pela lateral e no Bloodthirster de Khorne.
A Medusa deu um tirinho de olho dela. Os meus cavaleiros estão cercando ele. O Malus está atacando ele pela frente. Detalhe, o Malus também tem uma habilidade que causa dano em área. Eu já usei e usei ela aqui no meio dos inimigos. Agora eu comecei a perseguir esses cultistas de Khorne que ele tem no meio das minhas unidades. Aqui ó, cultista de Khorne. Poff. A Valkyria pousou aqui, acho que para tentar enfrentar o Malus. Ele vai usar os dois cultistas de Khorne aqui para invocar a unidade de demoninhos de Khorne no meio da batalha. Essa unidade dura 23 segundos, depois ela começa a quebrar e quebrar e quebrar. Então ele invocou uma para atacar minhas Shades e outra ali. Eu simplesmente peguei as Shades que tem 42 de velocidade e eu vou fugir. Infelizmente as Shades são elfos e são retardados, então eles, em vez de fugir, eles vieram beijar os Bloodletters. Com certeza boa opção, não, né, seus imbecis, era para você estar correndo. Então eu mandei aqui o Black Ark, que quase foi eliminado no começo da batalha, para segurar esses Bloodletters até o tempo deles acabar. As Shades não podem cair, essas unidades são o segredo pro fim do jogo. Enquanto isso, o Bloodthirster de Khorne, o Malus conseguiu derrotar, e agora a Valkyria tá duelando com ele. Cada paulada desse bichão aqui é 400 de dano. Ele tem pouco ataque, não, desculpa, o ataque dele é 100, o maldito ataque é 100, então ele acerta praticamente sempre, com uma habilidade de dano boa, e ele tem umas habilidades especiais que ele regenera enquanto ele tá no mano a mano, então, e ele é inquebrável. Durante essa batalha ele vai lutar até o fim. A Valkyria apanhou contra ele de novo. A Valkyria agora não é inquebrável e ela tá quebrando. Que pena. Eu não quebrei, a Valkyria quebrou, os cultistas de Khorne que estavam aqui, o Malus praticamente derrotou todos, ele continua com 100 de HP e eventualmente o exército inimigo foi totalmente neutralizado, uma combinação de magias de dano em área. Ah, mas Khorne é resistente contra magia, Lorde. Resistente não quer dizer imune. No caso, a Valkyria conseguiu muito valor, mas ela praticamente focou no Malus, que voltou com HP 100%, usando a habilidade dele de ser possuído. Então, né, não valeu a pena. Os dois cultistas de Khorne valeram muito a pena. Além de participar da batalha, eles invocaram criaturas para distrair as minhas Shades e causar dano na minha infantaria. Então eles, né, só foram trazidos para a batalha para invocar aquelas unidades. Os guerreiros do caos de Khorne novamente não se pagaram. Os Forsaken não se pagaram mais nem um pouco. A unidade especial dele com a alabarda não se pagou. Os cavaleiros do Brazen Throne pagaram 1/4 do seu valor só. E o Bloodthirster especialzão que serve para eliminar heróis inimigos não se pagou. Essa unidade é muito cara e o dano que ele causou no Malus, o Malus regenerou, né, porque ele voltou do zero. Então, por mais que ele causou muito dano contra o meu herói não morreu, então o meu exército continuou lutando até o fim, enquanto dele acabou quebrando. A Medusa foi ótima com as suas magias de área e ainda tinha bastante HP. Os Doomfire Warlocks, eu não usei eles nem muito bem, eu só joguei no meio da batalha e fiz umas magias de dano em área e debuff, e eles praticamente se pagaram. A minha cavalaria especial dessa vez não se pagou bem, e a outra, a cavalaria leve, se pagou incrivelmente, porque ele correu com os cavaleiros dele e eles causaram dano grátis pelas costas. Os Shades não se pagaram, mas eles estavam com a vida cheia e muita munição, e a minha maguinha fez debuffs, usou a magia dela e eventualmente, eu não lembro se foi a Valkyria ou foi um cultista, fez ela fugir da batalha, mas tudo bem, o importante é que as nossas unidades de elite ainda estavam vivas e a dele não, então perdendo as unidades de elite, o exército simplesmente quebrou por falta de valor. E por último, vamos ver um Rage Kit, porque agora eu joguei com os elfos mais babacas de todos, os elfos superiores, os High Elf. Nesse caso, a minha build é feita para dar um debuff em velocidade. Como assim? Eu vou te mostrar quando a batalha começar. Eu tô jogando contra Nurgle. Nurgle já não é conhecido por ser exatamente o cara mais rápido do parquinho, mas vamos ver isso aí.
O King Wizard aqui é um cara interessante de lutar. Todo mundo que joga de Nurgle é um cara interessante de lutar. Essa minha build de elfo eu chamo de sacanagem. Por quê? Eu tenho lanceiros com uma defesa ridícula. Ridículo. 50 de defesa para unidade nível 1. Ai, ela é unidade nível 2. Ela é baratíssima. Baratíssima. Atrás deles, eu tenho arqueiros, que também são lanceiros, que tem 165 de alcance, bônus contra coisas grandes de 16, 44 de defesa, balanceadíssimo. Atrás deles, eu tenho 2 arqueiros simples. Os arqueiros simples eu tive um pouquinho de dinheiro extra, então eu dei para eles armadura leve, que não muda muito, só dá eles um pouco mais de armadura, e eles têm 69 de liderança, mas o importante é 180 de alcance. Esses caras atiram praticamente do outro lado do mapa. A nossa Phoenix, ela tem uma habilidade especial, essa aqui, ó, a área da geleira. No caso, Blizzard não é geleira, Blizzard é tipo nevasca. Então, ao redor dessa criatura, o inimigo perde 12% de velocidade, além de uns debuffs que você pode ver aí na tela, e quando essa criatura ataca, o inimigo perde 30% de velocidade, porque ela faz esse Frostbite. Junto com eles, eu trouxe o leãozinho especial. Eu quase não trago esses leões, mas eu trouxe os leões de Crazy, e os leões têm um rugido que, quando ativado, por 25 segundos, reduzem a velocidade do inimigo. Tá entendendo? Eu vou mais ou menos tirar uns 75% da velocidade do inimigo, e junto com eles, eu tenho a minha cavalaria. Os Fireborn é a cavalaria pesada que eu escolhi aqui, né? Por quê? Porque, né, olha os status desse monstro. Bônus contra coisas grandes, penetração de armadura, dano de fogo, 120 de armadura, 100 de liderança, ataque de 53 padrão, defesa de 53 padrão, resistência física em cima da armadura, resistência a ataques de fogo. E como o herói élfico, ou melhor, bandido élfico, eu trouxe o Eltanarion the Green com apenas 2 magias, um tirinho chato pra caramba que queima o inimigo por um tempinho, pouco tempo não faz grande diferença, e uma regeneração baratíssima, que é a Apoteose, que eu posso usar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, realando 8% do HP da minha unidade. Muito, muito custo efetivo. Além disso, ele vem aqui montado num grifo gigante. Então vamos começar a batalha. O inimigo tem uma unidade voadora, mas ele deixou ele lá quieto. E agora que eu tô aqui do lado, eu vou começar a usar os tirinhos élfico. Pup. Pup. Eu queimei aqui o herói dele um pouquinho, pra mostrar pra ele cauterizar a ferida. As tropas de Nurgle estão marchando naquela velocidade contra as minhas unidades. E agora eu comecei a descarregar tiro. Os Forsaken são bons contra infantaria, então eu mandei o Eltanarion atacar ele pelas costas. Se eles virarem, os meus arqueiros vão eliminar eles. Eu vi também que o inimigo veio pelo flanco com 2 Nurglinhos. Por mais bonita que essa criatura seja, eu tenho que derrotar elas agora em batalha. Então eu vou, né, balanceadamente usar os Fireborns contra Nurglinhos. Com certeza uma batalha honesta, né, que pode ir para qualquer lado. As bestas de Nurgle, essas criaturas extremamente lentas, que os franceses olham e começam a abrir o apetite, né? Sei lá quem é que come lesma. E eu comecei a atirar nelas com meus arqueiros, causando um dano muito legal. Elas regeneram, então elas vão recuperar o HP, se eu ficar tempo suficiente longe. Ele tentou perseguir os meus arqueiros com os Plague Bearers, não vai dar certo, porque a Fênix chegou agora atrás e reduziu a velocidade deles para 16. Eles estão na velocidade de um zumbi. Enquanto isso, o inimigo está concentrando as tropas dele aqui. Os Nurglinhos quase que se dizimaram. Os Fireborns estão no centro da batalha. Um cultista de Nurgle e o Exalted Great and Clean One, combinado com o guerreiro do caos de Nurgle, estão lutando contra os meus cachorrinhos, os Fireborns e um lanceirinho barato. Novamente, eu dei uma cuspida de bola de fogo, no Exalted Great and Clean One, cada uma causando, né, leve 600 de dano. E vendo o cultista avançar um pouquinho, eu tentei atacar ele, mas o Eltanarion é um pouco forte demais e ele voou longe.
Os guerreiros do caos de Nurgle estão tentando perseguir a minha cavalaria e ignorar os meus lanceirinhos. Não vai ser bom para eles, eles vão começar a levar dano direto enquanto eles tentam fugir da batalha. Os Plague Bearers estão presos contra os meus lanceiros e eles não têm dano suficiente. Vendo que ele trouxe Exalted Plague Bearers, eu avancei com os lanceiros, tá? Os meus Illyrian Reavers, a cavalaria leve, tentou distrair eles o máximo possível, mas acabou quebrando. Os meus arqueiros ficaram fugindo e atirando, junto com a minha Fênix e eliminaram o Plague Bearer de Nurgle. Agora, uma das lesmas de Nurgle vai tentar chegar perto da minha Lothern Guard, levando tiro no caminho inteiro, agora recebendo o debuff de velocidade. Lembre-se que a Lothern Guard é uma unidade de lanceiro. E eu tenho um arqueiro dando cobertura para eles com seu ataque imenso. E eventualmente o exército inimigo ficou tão abatido e tão baleado que eles simplesmente tiveram army losses e quebraram. No caso, o herói dele conseguiu 2.000 de valor porque ele fez umas magias de dano direto, mas não foi o suficiente, lamento pra ela, ele não se pagou no total. O cultista não fez nada, ele só tava ali de bonito. Ele regenera, então tipo, ele tava ainda com HP cheio. Os Nurglinhos, né, contra os Fireborn não se pagaram. Os Plague Bearers de Nurgle não se pagaram, um ainda tava vivo. O Forsaken de Nurgle não se pagou. O guerreirinho do caos dele que lutou contra os meus leões e o Fireborn não se pagou. Os Exalted Plague Bearers de Nurgle conseguiram causar um pouco de dano nos meus lanceiros e numa cavalaria leve, esse Illyrian Reaver, mas não se pagou. As bestas de Nurgle, uma foi eliminada com nenhum valor e a outra ainda não tinha nenhum valor. Ele que deu essa experiência para ela, tá? Não é que ela conseguiu na batalha. E os Plague Drones ele deixou atrás para eventual necessidade, em vez de estar atuando na batalha. O Eltanarion conseguiu 800 de valor. Os meus lanceirinhos não se pagaram, mas nem estavam com a vida cheia. Os arqueiros, cara, olha o dano desses arqueiros. Vai se ferrar. Vai se ferrar. 700 de valor de ouro, 1.100 de valor de ouro, eles custam 450, entendeu? Eu não fiz nada com eles, eu só fiquei atirando de longe, só isso, só tipo sniper, essa desgraça. Os dois, a Lothern Guard, se pagaram, elas custam 650, mas aqui pagou 800, aqui pagou 630, o que importa é o dano feito em ouro, tá? A minha cavalaria, que eu não usei nem um pouco certo e mandei contra um Exalted Plague Bearer, conseguiu metade do seu valor incrivelmente. A outra atacou Nurglinhos e perseguiu, acho que tipo os Forsaken, então ela não conseguiu se pagar, mas ainda estava com a vida cheia. Os Fireborn também estavam com a vida cheia e não se pagou total, infelizmente. Os Leãozinhos não se pagaram e a Fênix não se pagou. A questão é que eu tava com a vida praticamente cheia e ele começou a perder muitas unidades e aí o exército dele simplesmente deu rage quit. O cara desistiu da batalha antes do Army Losses, na verdade, ele simplesmente deu rage quit. Vamos ver então se esse meu exército é bom para fazer o inimigo da Rage Kit. Aqui, jogando contra Norsca, o cara trouxe 2 mamutes, o Ulfric the Wanderer e a tua mãe. Não ia perder a piada, mas no caso ele trouxe aqui um mamute com War Shrine do Caos, 2 Skin Wolf com armadura, 2 cachorrinho do Caos, um de gelo de Norsca especial, um normal de veneno. Vamos ver a composição do exército dele. Ele tem aqui um War Mamute com um War Shrine que dá bônus para soldados que estão ao redor, de resistência física, deixa eles descansados e dá mais liderança, além de 15% de resistência a tiro e quase 14.100, 14.144 de HP. Ele trouxe também o Ulfric the Wanderer, o herói dele, em um mamute. Então os dois juntos têm 38.000 de HP, que eu vou ter que quebrar. Felizmente a batalha iniciou e eu percebi o shenanigan do nosso inimigo. Ele botou os cachorrinhos dele e um Skin Wolf especial atrás do meu exército, mas como o Eltanarion voa, eu vi eles, então eles não conseguiram ficar escondidos e eu mandei os Fireborn, um Illyrian Reaver, os nossos cachorrões, os leões, quer dizer, a Ragraga Pride, que são tipo, Rahagra, eu não sei falar élfico, os leões de guerra de Crazy,
contra os cachorrinhos. E eu não sei se tu sabe, mas uma Fênix, um Eltanarion, um Leão de Guerra e 2 unidades de cavalaria e outra vindo é mais forte que 2 cachorrinhos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu simplesmente mandei toda a minha cavalaria eliminar essas coisas aqui atrás antes que a batalha começasse, e eu tô fugindo com o meu exército, porque eu sou elfo, né, então vou me retirar, e o inimigo vai ter que vir até mim. Essa aqui é uma habilidade passiva do Eltanarion, que enquanto ele luta, começa a chover flecha que só ataca o inimigo, não causa dano nas tuas unidades, e agora totalmente cercado, as unidades inimigas simplesmente quebraram, sanduichadas de um ataque élfico absurdo, fazendo com que ele perdesse a maior parte da mobilidade dele, sem que eu tivesse nenhum dano significativo. Ah, Lord, esse Illyrian River aí é cavalaria leve, dane-se, eles estão aqui só pra encher o saco do inimigo. Ele tá tentando agora posicionar o Ulfric pelo flanco para meio que atropelar minhas unidades, enquanto a infantaria dele, acredito que ela tá marchando devagar, porque sem nada agora mais para lutar lá no fim. Opa, um dos cachorrinhos dele sobreviveu, infelizmente para mim, infelizmente para ele. A minha Lothern Guard está se posicionando aqui em cima da montanha, e como meus arqueiros têm um alcance ridículo, eles começaram a atirar o Ulfric. Ele usou o Sifeng aqui, a habilidade especial de fazer o barco do Ulfric aparecer em qualquer lugar, e ele causou um dano bom, mas não destruiu nenhum modelo. Então enquanto essa unidade está lutando, eles ainda têm 21 flechas vezes 90 modelos, então a munição deles está no máximo, o potencial de dano de longa distância dessa unidade se manteve. Cara, apenas levando tiro dos meus arqueiros, o Ulfric já perdeu 3.000 de HP. Tá entendendo o nível de roubado que são esses arqueiros dos elfos? Agora, eu reposicionei meus arqueiros, o inimigo de forma inteligentíssima fez com que uma besta, o cachorrinho dele, ignorasse a Lothern Guard e atacasse os meus arqueiros de armadura leve. Ainda bem que os meus arqueiros têm armadura leve, porque os cachorrinhos têm pouquíssimo dano de penetração de armadura, então eles vão sobreviver bem mais do que deveriam por causa dessa armadura ridícula. Sério, 40 de armadura é melhor que nada. Mas agora, com a Fênix atacando eles nas costas e com o dano que eles já tinham levado, eles simplesmente quebraram. O inimigo está avançando com a infantaria dele. A minha cavalaria está toda nesse flanco, e a não ser por uma unidade quebrada e a Fênix, o elefantinho dele tá tentando fazer um shenanigan e atacar pelo flanco, porque a animação do ataque do elefante de guerra é melhor pelo flanco da unidade, ela vai causar muito mais dano. E eu tô aproveitando isso para atirar nele e reposicionando meus arqueiros. O Ulfric avançou um pouquitinho demais e a Fênix pegou ele. Com a Fênix pegando ele, a velocidade dele agora vai cair, e cair muito. Se a Fênix acertar um ataque, por favor acerta, ele vai ficar bem mais lento. Fênix, faz alguma coisa? Tá, a Fênix não tá me ajudando. Mas agora, o Eltanarion, a Fênix, os Leõezinhos e o Fireborn vão se juntar contra o Ulfric. E como ele tá agora também, a Mighty Roar aqui, a habilidade especial do Leãozinho, a velocidade dele vai cair para 31. Cadê aqui a velocidade do Ulfric? Aqui, ó. Velocidade em 30, quer dizer, ele tá com a mesma velocidade de uma infantaria, ele não consegue sair daqui. Como ele não consegue sair da minha killbox, eu simplesmente eliminei o herói dele de forma fácil e rápida, cercado por cavalaria, leões e 2 monstros. Por mais HP que tu tenha, tu não vai lidar bem com isso aí. Agora, eu mudei o alvo e comecei a atacar o mamute de guerra, que veio aqui para ajudar o Ulfric. Os arqueiros conseguem atirar de longe, vendo agora o mamute dele cercado, as tropas de infantaria dele toda contra a minha infantaria, os meus arqueiros atirando imponentes na montanha. Ele simplesmente deu rage kit. Então você vai ver muito isso, né, nas batalhas de elfo. O inimigo simplesmente dá rage kit direto, toda a vida. O Ulfric não se pagou porque ele é super caro no mamute. O mamute de guerra não se pagou. Os Skin Wolves causaram dano, mas foi um dano numa cavalaria leve que não fez diferença nenhuma. O outro Skin Wolf estava ainda vivo, vindo pelo flanco, mas ele optou por não engajar ele, acho que ele esqueceu dessa unidade até. Os cachorrinhos dele,
incrivelmente quase se pagaram, os berserkers não se pagaram e a infantaria dele não se pagou. O mago dele, né, da morte, usou a magia da morte no Fireborn, causando um dano imenso, mas aí eu fiquei usando a apoteose e regenerei eles a vida inteira, então eu neutralizei esse dano, regenerando os Fireborn, que conseguiram 1400 de valor, eliminando o Ulfric. O Eltanarion também, 1600 de valor, foi eliminando o Ulfric. A Fênix não é muito ofensiva, mas o debuff de velocidade dela combinado com unidades de alto dano é muito forte, cara. E os arqueiros, 400 de valor se pagou, 500 de valor se pagou, 670 de valor se pagou. Esse aqui não se pagou, mas ainda estava com a vida cheia, né? Eu acho que eu simplesmente não atirei com esse aqui na maior parte da batalha. Mas, cara, elfo é roubado. Se tu queria mais alguma prova de que elfo é roubado, toda vez que eu joguei com eles essa semana, eu venci. Então eu trouxe aqui, o que tu faz? Uma unidade de cavalaria forte, um maguinho com umas magias de dano e debuff, um herói fodástico, que elfo tem infinitos, uns lanceirinho vagabundo e barato, e um outro monstro que é divertido. E é isso que tu precisa, não tem segredo não. Se quiser trazer arqueiro, pode trazer, mas não traz muito. 2 tá bom, e arqueiros que sabem lutar no mano a mano, tipo esses aqui, e é ótimo, é absurdo, é muito roubado. Bem, vejo vocês na próxima. Tudo de bom e lembrem-se, não joguem de elfos. Faço o que eu falo, não faço o que eu digo. Deixa eu chegar em primeiro na leaderboard usando essas builds roubadas. Até mais, meus amigos. Estejam com Sigmar.